Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. O programa Momento Empreendedor está no ar. Eu sou Francisco Freitas, consultor internacional, e o meu perfil no Instagram, franciscofreitas.oficial. Inicialmente, os nossos agradecimentos às entidades, às empresas que apoiam o nosso programa, a Câmara de Indústria e Comércio do Mercosul e Américas, a Câmara de Comércio Exterior de Campinas e região, Francisco Freitas Group, Soci Business, International Corporation, há mais de 25 anos transformando empresas comuns em negócios globais. Estilos cabeleireiros, sua vida com muito mais estilos. Revista Atenção, uma das mais completas e influentes mídias do interior de São Paulo. E Tirola Group, soluções sustentáveis em injeção de produtos plásticos. Bom, pessoal, hoje eu tenho a honra de receber aqui em nosso estúdio, na TV FIB, o meu amigo, meu professor, conselheiro. Eu tenho a honra, né, de tê-lo, né, como um grande amigo. Trabalhamos juntos na época do Sebrae. E hoje ele é um consultor renomado na área de economia, conselheiro de empresas e diretor também de empresas. Então seja muito bem-vindo, meu amigo, meu professor, Carlos Roberto Setti. Ô Francisco, uma alegria estar aqui, um prazer enorme. Pode ter certeza que a satisfação é minha, tá bom? Setti, é uma honra recebê-lo aqui no nosso programa. Eu acredito que já é, acho que a terceira ou quarta vez que você vem ao nosso programa, Acho Setti. que é a quarta vez que eu venho, né? Espero que tenha assunto ainda. Sim, você para a gente poder continuar. Sim, Sérgio. Eu sempre comento com a nossa audiência, até agradeço, né, pela sua presença e participação. O Sérgio, quando está aqui conosco em nosso programa, não é nenhuma entrevista, é uma aula. É uma aula, Sérgio. Obrigado. E eu que tenho o prazer de tê-lo como amigo, foi meu professor na época de universidade, depois trabalhamos juntos no Sebrae, né, Sérgio? Consultor. Trabalhamos juntos. Lembra o primeiro dia de Sebrae? Lembro. O diretor regional chegou e falou para nós, éramos em 7 consultores, né? 7 consultores. Ele falou assim, ó, vai vir um consultor aqui para fazer uma imersão. O Carlos Setti, para os 7 consultores. Foi. Eu não esqueço de... Nossa, isso há 20 anos atrás, né? Mais ou menos, né? Mais ou menos, 20 anos atrás. 20 Mas foi anos muito atrás. bom. Essa experiência foi ótima, né? Acredito. E tinha uma turma excelente lá de consultor do Sebrae. Realmente. Todos eles deram muito certo. Todos eles continuaram seguindo carreira e deu muito certo, né, Francisco? Deu muito certo. Pessoal top. Pessoal top. Muito bom. Setti, então uma honra revê-lo. Né? Sempre uma emoção recebê-lo aqui em nosso programa. Obrigado, Francisco. Setti, e para começarmos, então estamos findando mais um ano, começando agora 2025. E aí, Setti, quais as principais tendências que você acredita que irão moldar o mundo empresarial neste ano novo de 2025? Olha, Francisco, esse ano que está terminando não foi um ano bom. Todos sabem disso, não foi um ano bom para os empresários de forma geral, né? Até o crescimento econômico que é publicado é um crescimento econômico muito na base dos 14 ministérios que o governo atual criou por conta de acordos eleitorais, e a partir daí jogou dinheiro. Mas se você perguntar, o agronegócio cresceu, a indústria cresceu, o comércio cresceu? Não cresceram. Então esse crescimento econômico vem muito em função desse dinheiro público jogado nesses ministérios e que de alguma maneira faz o país andar um pouco para frente. Mas a nível do empresário não foi um ano bom, né? Eu sou conselheiro de algumas empresas e eu posso dizer para você que não foi um ano muito abaixo da expectativa, né? Então, por exemplo, né, a liquidez das empresas apertou muito. As pessoas estão muito apertadas hoje, né? De alguma forma, um ambiente de incerteza para 2025, 2026. Então, por isso, eles recuam no investimento. Se aquele empresário iria comprar uma máquina, ele pensa 5 vezes para poder comprar, porque ele não sabe se vai ter demanda para o seu produto. Se aquele cara do comércio pensou em abrir mais uma loja, ele espera, sobretudo pela mudança de comportamento. Hoje em dia, veja quantos produtos são comprados por e-mail, à distância, né? Por internet. Então, veja você como mudou. Então, será um ano muito apertado o ano que vem, né? No final do programa, a gente pode dar algumas recomendações, mas é um ano para o cara entrar, assim,
é que nem com a barba de molho, porque isso não faz mal para ninguém, né? Diz que canja de galinha, né? E não faz mal para ninguém, é o que vai acontecer. Sete, nós estávamos conversando aqui nos bastidores, né, antes da nossa gravação. Você me passou um número que eu fiz assim, eu parei para refletir. Você citou, por exemplo, de 5 empresas, uma está hoje operando com lucratividade. É isso. Sim. 7, como que avaliamos então essa afirmação? Porque, assim, nós aqui no programa, nós temos que passar o otimismo, É né? lógico, Não tanto o pessimismo, mas temos que ser realistas. precisa pisar no chão, Pisar no chão. pé no chão. Certo? Então, esse número, me assustou um pouco. Quer dizer, de 5 empresas, uma está operando, quer dizer, com 20%. Sim. E por quê? Porque essa uma descobriu um nicho de mercado. Ela fazia um determinado produto, sempre aquele batidão. Ela descobriu um nicho de mercado, entrou nele, investiu e está dando certo. Então, e é a recomendação que a gente faz para 2025, né? Se você quer se manter ou crescer, né, estrategicamente a gente fala assim, ou eu vou sobreviver, ou eu vou me manter, ou eu vou crescer. Se você quiser de manter para crescer, você vai ter que ter nicho de mercado e você vai ter que fazer parcerias. Em outras palavras, você vai ter que ter algumas joint venture, né? Porque isso é que dá certo. A maioria ainda vai sobreviver. Ou seja, aquele trabalho danado de redução de custo, de melhoria de produtividade, que isso é mais ou menos sobreviver e manter. É o que vai acontecer. Sete, só para nós exemplificarmos então para a nossa audiência, quando o professor, né, o consultor Carlos Sete citou, por exemplo, joint venture, seria uma junção entre, por exemplo, 2 CNPJs, mas cada qual com a sua responsabilidade. Né? Isso. Isso faria uma junção Sim, para um determinado negócio, mas cada um é responsável, né, pelo seu pedaço. pelo seu pedaço. Eu vou dar um exemplo que todo mundo pode entender, porque é um exemplo assim, de um produto bem conhecido. Vamos dizer, os vinhos, né? O Rio Grande do Sul tem muita joint venture com Itália e com França. Por quê? Porque o gaúcho, ele tem a terra para plantar uva, uva boa, a tecnologia dele ficou superado, aí vem uma empresa francesa ou italiana, propõe para ele um joint venture, ou seja, você dá a terra, você me planta, coloca a uva, eu invisto na sua tecnologia e dou mercado externo para você. Isso o cara cresce. Não tem como não crescer. É através de parcerias. Parcerias. Estou dando um exemplo assim comum que todo mundo pode entender, né? O que é uma joint venture. Né? Agora, Sete, eu até fiz essa contextualização justamente para entrarmos nessa, vamos dizer assim, próxima pergunta, né? Então, quais seriam então os setores mais promissores para os empreendedores em 2025? Há algum nicho de mercado que você acredita estar em ascensão? Olha, em primeiro lugar, difícil dizer, na verdade, um setor. Eu penso que dentro do próprio setor que a empresa está, ela pode descobrir um nicho de mercado e crescer. Não precisa sair do DNA dela. É até bom não sair do DNA. Fazer parceria sim, mas digo assim, ela tem que crescer em cima do que ela sabe fazer, do mercado que ela conhece até então. Ela tem que descobrir nichos de mercado, né? Então, por exemplo, eu conheço uma empresa que ela fazia painéis elétricos, painéis elétrico-eletrônicos. Ela foi para o data center. Ela mudou o nicho dela para data De center. painéis eletrônicos para data center. Então, não mudou nada do DNA dela, ela sabe fazer, só que veja o mercado que se abriu. Então, ela trocou clientes regionais por Amazon, por Banco do Brasil. Então, você vê, ela trocou o nível de cliente e, portanto, o volume de negócio. É nesse sentido, né? Eu tenho também outro exemplo para dar de uma empresa que tem sistema de informação. Né? Aqueles sistemas tradicionais, o ERP, né? Que é muito tradicional, o CRM, que também é tradicional, que cuida da parte comercial. Como a pessoa não tinha muito o que ir, ela se juntou numa parceria com pessoa que faz Business Intelligence, BI, pessoa que está mais ligado à inteligência artificial. Então ela não precisou desenvolver um profissional ou um departamento só disso, ela juntou os dois. Então eu tenho isso para te oferecer, tenho o meu cliente,
você tem o seu BI e agora desenvolvendo produtos de inteligência artificial, você tem seus produtos. Estão ficando grandes. Aqui de Bauru, estão ficando grandes. Então o cara usou a inteligência para poder descobrir que espaço de mercado eu posso ter, sem perder o seu DNA. Agora, Sete, a pergunta aqui do aluno para o professor, né? Até como, até uma dúvida que eu tenho. Por exemplo, o maior desafio, então, pegando um gancho na sua fala, o maior desafio dos empreendedores, empresários, né, para os próximos 5 anos, vamos dizer assim, limitando aqui uma timeline, vamos dizer assim, nos próximos 5 anos, será exatamente a composição dessas joint ventures, dessas parcerias. Agora, vem a pergunta, Sete, por exemplo, eu estou entendendo que um dos caminhos seria, então, você buscar uma joint venture, uma terceirização, como queira assim chamar, né? Mas buscar aí uma composição. Sim. Agora, vendas é o rei, né? É o rei de toda empresa. Este é o único setor que você não deve, então, vamos dizer assim, pensar em compor. Isso você tem que manter essa inteligência dentro da empresa. Eu não sei se eu estou conseguindo, Sete, assar o contexto da pergunta. Então, vendas é um setor crítico hoje. Exato, porque eu entendo assim, que não existe empresa sem vendas, né? Não tem. Não é? Então, vendas é um setor crítico hoje. E às vezes o cara faz joint venture para aumentar a sua venda. A história do vinho no Rio Grande do Sul, a maioria das vinícolas gaúchas tinha um mercado interno forte, mas eles não tinham tanto mercado externo. Quando ele juntou com o francês ou com o italiano, que tem um mercado lá, que tem uma tecnologia de ponta, imagina qual foi o crescimento de vendas. Acho que vendas é fundamental. Quem ficou no mesmo tamanho, quem ficou batidão, naquele batidão, perdeu vendas esse ano. Seja o B2B ou B2C. É B2B, pessoal, business com business, né? Negócio. E B2C é o consumidor. Perdeu vendas. Perdeu vendas, porque ficou naquele batidão, não fez nada, não inovou nada. Então esse batidão é que está atrapalhando muito, porque o cara não inova, o cara não cresce, e isso daí é danado, isso é para manter um certo sistema. E daí tem um envolvimento muito complicado, porque a hora que você para seu comércio, você para de vender, você começa a ter problemas internos de alcançar seu ponto de equilíbrio. Qual é o meu ponto de equilíbrio? Se eu tenho uma estrutura para produzir X, se eu tenho um corpo de força de trabalho, de mão de obra para produzir, mas caiu a venda. Aí ele chega a um ponto que ele tem que cortar pessoas, ele tem que não inovar a sua tecnologia. Por quê? Porque exatamente é o tal do ponto de equilíbrio. Isso vai acontecer, Francisco. Eu tive a oportunidade, Sete, de lhe entrevistar já diversas vezes, né? Eu me lembro bem quando você hoje é um conselheiro de um grande player no mercado na área de massas de alimentos. E lá você foi diretor por mais de 15 anos. 15 anos. E eu me lembro bem que uma dessas nossas entrevistas, você estava exatamente fazendo um processo de uma grande engenharia e transformação, né? Lançando novos produtos. Isso já há alguns anos atrás, né, Sete? Verdade, uns 7, 8 anos atrás. 7 anos atrás. Então, e esse movimento, me lembro bem que você falou assim, Francisco, esse movimento, ele levou quase uma década. Pois é. Você lembra disso, Sete? Lembro disso, muito. Não é? Sim. Lançamento de produtos novos hoje, você tem que ter, assim, a sensibilidade do consumidor final. O que realmente o consumidor quer. Se você souber fazer a leitura correta do que o consumidor quer, produzir rapidamente, dá certo. Porque por que eu trouxe essa reflexão? Porque quando nós comentamos a necessidade de uma atualização, né, dos empresários e empreendedores, dá a impressão que é assim, né, Sete? É uma coisa que ocorre assim de um mês para o outro, né? Não, não é. Por exemplo, na empresa que eu sou conselheiro, para você lançar um produto no mercado, demora uns 6 meses. Quer dizer, só para lançar, porque depois até... Você tem que ver o que o consumidor espera, você tem que saber que matérias-primas você vai usar e quais os fornecedores que você tem. Você tem que perguntar se tem maquinário novo ou não, se tem que ter mão de obra especializada ou não, e depois o preço. Se você também soltar uma coisa acima do preço, você queima o lançamento. Então tem que analisar tudo isso daí
né? E a partir daí você lança. Por isso que é importante, né, Sete, os empreendedores, os empresários, cada vez mais buscarem conselho e orientações de quem já percorreu na prática e que tem a poeira de chão, né? Poeira de Eu sempre comento É, aí. sempre. Eu acho que isso cada vez mais hoje ele é fundamental para prevermos, né, esses movimentos e já anteciparmos, né, Sete? Eu vou dar um exemplo aqui, porque é bom também numa entrevista como essa, um programa seu, quem fez a leitura correta e atravessou e está atravessando todas as gerações foram celulares. Veja como os celulares era a leitura correta do mercado. É verdade. Se você olhar 20 anos atrás, os antigos Motorola eram uns tijolões. Lembra? Era um tijolão. Ele só servia para receber e não tinha outra coisa que ele saiu do telefone que ficava na tua empresa. Você estava indo para São Paulo pela Castelo Branco, você atendia lá na altura de Sorocaba, simplesmente um telefonema, coisa que antes não dava. Veja a evolução que houve nos celulares. Então, por quê? Porque o pessoal do celular soube fazer a leitura correta da expectativa do consumidor. Cada empresa tem a possibilidade de fazer isso. Claro, talvez com uma expectativa menor do que os celulares, porque o celular, o céu é o limite, né? Mas o que você pode ter uma fábrica, uma empresa de máquinas, saber o que o leitor, se o consumidor quer. Acho que é essa leitura que o pessoal não faz. Sete, antes do nosso intervalo, quero te fazer mais uma pergunta, então pegando mais um gancho na sua fala. A personalização de produtos e serviços será ainda mais importante para as empresas de 2025? Com certeza, o consumidor final quer estar usando um produto que ele se sinta único, né? A gente percebe muito isso na moda, né? Você vê o cara que compra um tênis, o cara que compra uma camiseta, o cara que compra um vestido, uma calça jeans, ele quer ter uma coisa que ele se sinta bem dentro daquilo, como se ele fosse o único, mesmo que ele não seja, mas ele quer se sentir o único. Acho que isso cada vez mais, essa personalização, né? E aí passa por um monte de tendências, por exemplo, no ramo de alimento, quando o cara lança um produto que não tem lactose, que não tem glúten, ele já começa a ser, peraí, parece que esse cara pensou em mim, Exato. que eu tenho resistência a tudo isso, eu tenho alergia a isso aí. Então, cada vez mais o pessoal vai dar valor. E aí entra um outro assunto, que quando a pessoa dá valor, ela paga o preço que você quer. Quando ela não dá valor no produto seu, ela não paga. Aí seu preço vira um mercado de metralhadora, só por causa do preço. E isso justifica, então, Sete, aquele case que você comentou conosco nos bastidores, que de 5 empresas, uma está tendo lucratividade, ou seja, 20%, né? Porque ela encontrou um nicho e personalizou os seus produtos e serviços. Perfeito. Aí o pessoal que compra dela dá valor no produto dela, aí paga o preço. É bem isso aí. Pessoal, é que eu comentei com vocês, hoje não é nem uma entrevista, né? É um bate-papo, é uma aula que nós estamos tendo aqui com um consultor empresarial, economista renomado, conselheiro de empresas, diretor de empresas e meu amigo, meu professor, Carlos Sete. Sete, então eu vou deixar aqui uma pergunta antes do intervalo e aí você responde após o intervalo, que é o seguinte, até para segurarmos a nossa audiência, né? Tá. Como os consumidores de 2025 irão se comportar de maneira diferente em comparação com hoje? E quais são as principais mudanças que você prevê no comportamento do consumidor? Pessoal, fiquem ligados, hein? Isso é muito importante para esse novo cenário de 2025. Então vamos chamar aqui um rápido intervalo e já retornamos com o Carlos Sete, um consultor renomado, fazendo uma perspectiva para esse ano 2025. Curta a Real na FIB. Prepare-se para um futuro profissional de oportunidades reais. Forme-se em um dos 20 cursos de graduação da FIB e aprenda com os melhores professores, na melhor infraestrutura de Bauru e região e em disciplinas 100% presenciais. Única com 5 cursos nota máxima no MEC. Trabalhe já nos primeiros anos. Curta a Real. FIB Vestibular 2025. Inscreva-se fibbauru.br.
Olá, pessoal. Estamos retornando com o programa Momento Empreendedor aqui na TV FIB. E hoje, esse bate-papo, nessa aula, com o meu professor, o consultor empresarial, Carlos Setti. E antes, então, de retornarmos, né, nesse bate-papo com o Setti, eu gostaria de chamar uma das maiores autoridades, uma das maiores referências em negociações e vendas, o meu amigo Márcio Miranda. É com você. Sempre que eu pergunto qual é o oposto do amor, a resposta vem errada. Todo mundo fala que é o ódio, e não é. O oposto do amor é a indiferença. O mesmo acontece numa negociação. Se o outro lado está levantando objeções, defendendo de forma assim enfática o seu ponto de vista e questionando o que você fala, é porque existe interesse em fazer negócio. Fique mesmo preocupado quando o outro lado não falar nada, ficar quieto. Falta de interesse é demonstrada por apatia. E a indiferença é a mesma coisa. E nunca por objeções. Obrigado, Márcio. Sempre com dicas importantíssimas para que você possa negociar melhor e, portanto, com lucratividade. Bom, então retornando aqui com meu professor, Carlos Setti. Setti, antes do break, né, então eu deixei uma pergunta no ar. Como que os consumidores de 2025 irão se comportar de maneira diferente em comparação com o momento atual, né? E quais são as principais mudanças que você, através da sua larga experiência, prevê no comportamento desse consumidor? Em primeiro lugar, as gerações que estão aí, né, são gerações fortes, né, de X, Y e Z, né? Então, cada vez mais, já vou falar da geração Z, que é a geração que está entre 14 e 28 anos. 14 e 28 anos, né? Que nasceram de 1996 a 2012. Essa geração que está chegando no mercado consumidor. Então a gente vai falar dela que é diferente. Agora, a meu ver, as pessoas cada vez mais vão dar valor naquilo que tem qualidade e naquilo que elas sintam que agrega algum valor na sua vida. Algum valor. Que tem qualidade, todas as empresas hoje são obrigadas a ter. Qualidade, que já foi diferencial, hoje é obrigação. O cara tem qualidade, ele está fora de mercado. Bom, e a partir daí, ele vai ter que ter o diferencial de atrair aquele produto, né? Veja novamente a questão dos celulares. Como que as pessoas trocam o modelo de celular? E cada vez mais caro o celular. Os modelos são cada vez mais caros, mas como dão cada vez mais opções, os caras vão comprando e vão levando. Então, um pouco por aí. Segundo lugar, vai ficar para trás o produto que não agregar valor. Quem não agregar valor vai diminuir de tamanho, ou a pessoa se renova, né, ou a pessoa ele dá a volta por cima ou ele vai desaparecer. Isso tanto para a indústria quanto para lojas. Esse é um ponto. A geração mais nova que já está se transformando em consumidor. Quem tem 24 anos é um consumidor. É a chamada geração Z. Eles são muito diferentes. Eles são diferentes. Por exemplo, se você tem um funcionário, um colaborador de geração Z, é difícil trabalhar com ele, é difícil tratá-lo. A característica dessa geração, que é a que tem por último, é a geração que ele não quer trabalho, ele quer emprego, ele quer ter um salário no fim do mês para ele comprar o tênis dele ou sair com a namoradinha dele, tomar Coca-Cola e comer um sanduíche. É assim que a turma faz. Então eles não têm aquele idealismo que tinha as gerações anteriores, de construir uma carreira, de progredir, de crescer. Esse é um dado. Eles serão assim enquanto consumidores. São consumidores muito, muito rápidos, né? E que Imediatismo, né? Muito imediatismo, muito grande. Consumidores muito rápidos. E é o consumidor exatamente da internet. Todos nós compramos pela internet, mas se você olhar quem compra, não são eles. Compram tudo pela internet. Agora, Setti, ouvindo atentamente a sua fala, eu lembrei de alguns cases nessa nossa vida, né, como consultor empresarial. E recentemente, veja bem, isso aqui não é nenhuma crítica, isso é uma constatação de mercado, né?
Numa conversa, num café, ele falou: Francisco, eu estou tendo dificuldade de trazer de volta para dentro do escritório os meus colaboradores. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma equipe lá de 20 pessoas, porque eles trabalhavam home office, sistema o híbrido, né? Para mim, o híbrido, o set, é de segunda a sexta na empresa, sábado, domingo em casa. Esse sistema híbrido. Para a nossa geração. Ele falou: Francisco, eu estou tendo uma dificuldade enorme, mesmo pagando um pouco mais, mas eles não querem retornar para o ambiente corporativo, para o ambiente, ou seja, ali é físico, né? Ou querem o sistema híbrido ou somente o home office. Por que eu estou fazendo essa pergunta, certo? Porque eu sei da sua larga experiência, dos inúmeros cases de sucesso que você tem na sua vida profissional. Sete, como que as empresas, porque isso tem um impacto na cultura da empresa, que isso é fundamental. Uma empresa que ela não tiver muito bem definida a sua cultura organizacional, ela não sabe para que lado ela não é? Sim. E se nós precisarmos para 2025 termos essa, vamos dizer assim, desculpa só me prolongar um pouquinho nessa contextualização, mas se essas empresas não fortalecer a cultura, ou seja, como que elas vão conseguir desenvolver os seus projetos, conseguir se atualizar? Porque se ela tem essa dificuldade de interação, os colaboradores não querem voltar para a empresa, querem trabalhar em casa. E eu, particularmente, não acredito que você consegue administrar alguém trabalhando em casa pijama, no quarto. Tem razão. Esse modelo ele veio com a pandemia, né? A pandemia que forçou esse modelo híbrido, né? Que depois muitos ficaram. Eu vejo dois caminhos aí. Por exemplo, se você tem uma empresa de sistemas de informação, dá perfeitamente para o cara trabalhar na casa dele, porque ele tem projetos a serem terminados, né? Ele tem prazo para terminar, e se a gestão, a diretoria daquela empresa cobrar isso daí, o cara resolve. Não é um cara que tem que aparecer, nem um cara ali. Mas o que eu percebo que está havendo uma tendência de volta, nem tanto porque os empresários estão exigindo, porque é muito relativo você exigir. O cara pode sair da tua empresa e ir para outro lugar. Mas é porque o pessoal está percebendo, as empresas estão percebendo que a distância, o cara não convive mais com a cultura organizacional da empresa. Ele não convive mais com os colegas. Isso. Ele não convive mais. Isso está trazendo um desmembramento. Isso gera uma desconexão total. Quer dizer, e isso acaba impactando na SET, ou seja, nesses novos desafios daqui para frente. Sim. E, na verdade, as empresas estão vendo isso, né? A gestão de pessoas estão vendo isso, estão trazendo de volta, mas muitos colaboradores também aceitam voltar, porque o cara cansa de ficar ali trabalhando sozinho. Mesmo que tenha um filho pequeno que está ali junto, mesmo que esteja trabalhando de pijama, de camiseta, não tem problema. Mas o cara cansa um pouco disso. Ele tem necessidade de sair para a empresa. E tem alguns que estão fazendo um híbrido mesmo. O cara trabalha assim, por exemplo, segunda e terça em casa, quarta obrigatoriamente na empresa, quarta e quinta, na sexta ele pode trabalhar em casa, desde que dê produtividade, que termine projetos. Está acontecendo isso. Eu penso, Francisco, pela minha experiência, que não tem uma volta definitiva. Ou seja, todo mundo trabalhando no escritório. Eu acho que não. Mas que vai ter um aperfeiçoamento do híbrido, por conta da convivência social, por conta assim do trabalho de time e por conta da disseminação da cultura da empresa. Eu fiz assim, me prolonguei um pouco mais nessa pergunta, Sete, porque nós atuando, por exemplo, a nossa atuação como consultor, nós sabemos que cultura forte, a empresa lá Se eu tiver, você me corrige, você é meu professor. Você pode me corrigir aqui, aqui no programa. Mas não é isso, Sete. Cultura forte. Mantém o cara. Mantém a empresa, ela mantém-se firme. Se perde a cultura, então. Aí, e a cultura tem muito a ver com os valores da empresa. Se você fica muito ausente, você vai perdendo a convivência dos valores. Esse é o X da questão, né? Que cultura organizacional são valores. Por isso eu acredito, Francisco, assim, num futuro não muito distante, que vai voltar um modelo híbrido, sim, mas por essa razão. De convivência, de time, de equipe, de relacionamento. As pessoas cansam de ficar em casa. Essas cansam.
Canso. Nós precisamos Canso dessa de trabalhar, convivência, exato. Canso de trabalhar, precisa da convivência. a troca de informações. E esse modelo eu acho que volta, mas na metade, metade. Metade, metade. Assim, porque não é mais definitivo nem cá nem lá. Equilíbrio. 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 Penso Eu também acredito nisso. Eu Sim. também acredito nisso. São o que é uma tendência, uma convergência do pessoal de gestão de pessoas, os estudiosos de gestão, e dizem isso, eles que dizem isso. Muito bem. 7. Agora, e a experiência do cliente continuará a ser um diferencial competitivo? A experiência do cliente? E como as empresas podem inovar nesse contexto, né, nesse sentido, de um mercado cada vez mais dinâmico e competitivo? Hein? Sim, a experiência do cliente vai ser eterna, né? Nós aprendemos isso aqui na última década, a experiência do cliente, mas ela é eterna, na verdade. Muito mais para o comércio até do que para a indústria. Mas a experiência do cliente é o que vai sinalizar para você o que você tem que mudar. É a experiência do cliente que sinaliza que você tem que mudar, né? Então, eu acho que aquela máxima que há uns 20 anos atrás era atendimento ao cliente, isso daí ou você tem ou você está fora, não tem como, né? Agora, o que é a palavra, o que é o significado de atendimento ao cliente? Já que é só abordagem, é muito mais do que somente abordagem, né? Um cliente que entra na sua loja, se você for uma empresa atualizada, você já tem 50% da venda feita. O cara entrou na tua loja. Daí para frente é com você. Então você tem que ter uma abordagem boa, você tem que ter uma elegância boa, você tem que ter produtos adequados, porque senão você não fideliza o cliente. E tem uma outra máxima, né, que a hora que o cliente comprou, gostou e voltou, você fidelizou ele. E aí, a partir daí, é só você trabalhar. E hoje, né, Sete, com os inúmeros canais, vamos dizer assim, de vendas. Então, por exemplo, a partir do momento que você se fideliza um cliente, ele já tem uma experiência positiva, ele passa depois a comprar por diversos canais, pela internet, enfim, ó, né? Quer dizer, então isso fica mais fácil. Por exemplo, né, você tem um produto, uma loja que tem física e tem internet. Você faz lá seu marketing, mas se os leads, né, que são os que acessam, se você não fizer uma abordagem legal com eles, você perde eles. O cara abordou, se ele entrou no teu site porque ele gostou de alguma forma, de alguma coisa que está lá. Aí você não dá o tratamento certo, você não dá retorno, você não liga para ele, né? São chamados leads, você perde. E aí não adianta nada, porque aí o efeito que dá é tão grande quanto você perder um cliente fisicamente por não ter dado um bom atendimento. É igual, mas muito mais rápido. Agora, se você fidelizou, esse cara multiplica para um monte. Então, hoje, mesmo com comércio eletrônico, você trabalha dessa forma. Não muda a essência do ser humano. O ser humano não muda a sua essência. Pode mudar a tecnologia, não muda a essência. Sete, agora nós já estamos caminhando para o final do nosso programa. Como falei, é sempre uma aula com você, né? Obrigado. Sempre uma aula. Obrigado mesmo. Como os empreendedores devem, então, se preparar para possíveis instabilidades econômicas ou crises globais, Sete, agora para esse ano 2025, hein? Olha, a crise global para o Brasil depende muito da questão do dólar, né? Para quem exporta é uma maravilha, para quem importa é um problema. Porque, veja, você importa em moeda estrangeira e vende em moeda nacional. Não é fácil esse jogo aí. Até por conta da renda do brasileiro, que é pequeno. Então, acho que no mercado internacional está dessa forma. Alguém diz assim, então o momento é de entrar na exportação? Sim, sempre o momento de entrar na exportação, só que não é tão simples assim. Eu não vou chegar agora em janeiro e falar, vou exportar. Não é bem assim. Você tem que criar, né, um trabalho, nisso você é especialista, você tem que criar um trabalho, uma prospecção, você tem que criar uma estrutura para você ser um exportador. Então é fácil? Não é fácil, mas é uma oportunidade, é uma grande oportunidade. E no mercado interno, para o empresário, eu vou até chamar de empresário, né? Porque o empreendedor é apenas um pedaço do empresário, né? O empresário tem que ter característica empreendedor. Então eu vejo assim que muito cuidado com a política econômica. Por quê? Baseado em quê? Né? Tem fundamentos da economia que são muito sérios, né? Então, por exemplo, o nosso governo, ele gasta muito e gasta mal.
né? E como ele não tem mais caixa, ele exauriu a cobrança de impostos, as empresas exauriram de recolher impostos, as pessoas físicas também. Então ele não tem mais o caixa do imposto, ele lança títulos. Quando ele lança títulos dele, governo, no mercado, ele tem que ter uma atratividade de taxa de juros bem alta, senão ninguém compra, né? A taxa de juros dos Estados Unidos é bem menor que a nossa e os caras compram, porque o país, os Estados Unidos, tem credibilidade que diz assim, eu vou pagar a minha dívida. O Brasil não tem essa credibilidade, por isso ele tem que pagar uma taxa de juros maior. Ao pagar essa taxa de juros maior, ele baseou a taxa mínima de mercado, que é a Selic. E aí os bancos repassam tudo isso. Então, qual é o grande risco para 2025? Vai continuar, porque esse ano já foi assim. Taxa de juros e custo financeiro dos empréstimos para aqueles que estão precisando tomar capital de giro. Esse é terrível. Porque se de um outro lado a renda baixou, eu não posso repassar todo esse custo no meu preço de venda, porque ainda quem baliza o mercado, quem baliza o preço de venda é o mercado, e se eu tenho um custo maior, como é que eu faço? O meu lucro diminui. Você acaba financiando a sua produção. Sim, o seu lucro diminui. Então, muito cuidado esse ano, cuidado sim com o ano que vem, né? Cuidado com o fluxo de caixa, senta em cima do fluxo de caixa. Assim, se não dá para fazer, não faz. Adia seu investimento, adia seu projeto, mas segura o caixa, até que as coisas se esclareçam. Porque esse pacote que veio essa semana que passou aí, não agradou o mercado. Quer dizer, é meio assim, discurso político de que eu vou reduzir despesa. Discurso político. Em economia não tem isso. Então, a minha opinião é assim que eu vejo. Sete, eu estou assim me colocando na posição da nossa audiência, por exemplo, desse empresário que está nos acompanhando. Até agradeço, muito obrigado pela sua presença e participação. Deve estar se perguntando, né? Francisco, pergunta para o consultor Carlos Sete. O primeiro trimestre de 2025, o que eu devo fazer? Aperto geral, é um aperto geral, como todo primeiro trimestre. Todo primeiro trimestre é assim. Regra geral, toda regra tem exceção, as vendas das empresas caem. Os consumidores estão endividados com IPTU, IPVA, material escolar, tudo aquilo que é de praxe, mas que todo ano se repete. Então, mais do que nunca, o primeiro trimestre você é canja de galinha mesmo, não faz mal para ninguém. Depois você vai aguardar ver. Dá para estender um pouquinho, Sete? Por exemplo, até o primeiro semestre, por exemplo? Olha, é difícil, né? Deixa eu fazer qualquer previsão nesse país, né? Qualquer estimativa, né? Mas se olhar alguns indicadores, é o ano todo, viu, Francisco? O ano todo. O primeiro trimestre é mais apertado. Né? O primeiro trimestre será, na média, mais apertado. Mas o ano todo. Por exemplo, de abril, maio e junho, o dólar tende a uma estabilização, porque é o momento maior da exportação brasileira de agronegócio. Quando o Brasil coloca soja, milho, açúcar, tudo para fora. Então, é lei de oferta e procura, né? Eu exportei e entra muito dólar, equilibra o preço. É uma tendência. Fora isso, não existe cenário nenhum que diz que o dólar vai se manter em baixa. Ele pode até estabilizar, mas vai estabilizar no patamar que ele está hoje. Passou de 6. Né? Então é muito complicado, 6 por 1. Por isso que eu faço sempre questão que você venha ao nosso programa, porque você é realista, pé no chão. Né? Quer dizer, nem tanto aquele otimismo, né? Vamos que vamos, também nem aquele pessimismo, mas aquilo que é a realidade. Eu acho que isso é importante para a nossa audiência. E já caminhando então para o final do nosso programa, Sete, quais seriam então as suas considerações finais? Fica à vontade para comentar aquilo que você acha pertinente, algo que nós também não, de repente, abordamos aqui, algum indicador, enfim, fica à vontade. Olha, se eu pudesse acrescentar alguma coisa do que nós já comentamos, eu diria para você prestar uma atenção muito grande na queda de vendas. Porque se continuar tendo queda de vendas, você vai ter uma despesa fixa que está ali para você pagar. E a isso a gente chama, esse equilíbrio entre a receita e a despesa, a gente chama de ponto de equilíbrio, ou seja, ponto de equilíbrio é onde a receita se iguala à despesa, portanto seu lucro é zero. Muito cuidado com isso, porque se isso cair abaixo da linha, você vai ficar não só sem lucro, você vai ficar sem fluxo de caixa. Eu acho que é o ponto de partida. Do resto, se isso estiver acima do ponto de equilíbrio, o resto você nada. Você vai surfar. Sete,
qual o seu e-mail, contato, se alguém que de repente quiser entrar em contato. Eu sei que o seu e-mail é bem interessante. Meu e-mail é muito interessante. Meu e-mail é cr7, o número 7, @uol.com.br. Qualquer comparação com o Cristiano Ronaldo é mera coincidência, porque eu tenho meu e-mail antes do Cristiano Ronaldo ser famoso, então eu fico muito à vontade, né? E o 7, por ser meu sobrenome, é o número 7, assim como o Cristiano Ronaldo usa, né? Então esse é o meu e-mail, estou às ordens se precisar ter dúvidas, perguntas. Vou repetir, cr7@uol.com.br. Meu professor Carlos Sete, É isso aí. o meu, vamos dizer assim, mais sincero agradecimento pela sua presença e participação, como sempre, brilhantando aqui o nosso programa. E também em nome da diretoria da TV FIB, fiquem então aqui, Sete, os nossos agradecimentos e o convite para que você possa retornar. Bom, você está sempre aqui no nosso programa. Aliás, você foi meu primeiro entrevistado, lembra, Sete? É, rapaz. Para começarmos com boas energias. Isso, então entramos com o pé direito. Com o pé direito. Tudo certo. Pé direito. Tudo certo. Sete, É uma honra estar aqui, tá bom? Eu tenho um relacionamento bom com a FIB, né? Uma honra estar aqui, sou professor de pós-graduação. seu professor FIB, aqui né? da casa. Então eu me sinto muito à vontade aqui. Vi a FIB nascer, fui professor de graduação da FIB, quando ela era ainda lá do lado da Igreja Santa Terezinha, né? Naquela praça. Então eu me sinto muito honrado com tudo isso. É um prazer sempre estar voltando aqui, né? O corpo, né, de docentes da FIB, Faculdades Integradas de Bauru, realmente é um grande diferencial. Como, por exemplo, o professor Carlos Sete. É isso mesmo. Obrigado, viu? Sete, obrigado. Um prazer imenso tê-lo aqui conosco mais uma vez. E para você que nos acompanhou até esse momento, nosso muito obrigado e até o próximo programa.